Começando agora mais uma live do projeto Mudar é Possível, com muita alegria, mais uma noite com o tema propósito. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque cada vez mais o projeto vai crescendo e a gente vai se tornando mais forte para continuar essa caminhada de levar às pessoas uma mensagem que ajude a mudar a vida de quem está precisando sair de uma situação desconfortável ou até mesmo sair da zona de conforto, como eu falo. Zona de conforto não é moradia. E hoje a gente vai conversar com a psicóloga Jéssica Faia, psicóloga que segue a linha da psicologia positiva. Estou muito feliz dela ter aceito o convite, porque a Jéssica tem muita informação para trazer aqui para a gente. Então, eu já quero dar boas-vindas a todos que estão chegando e dizer que esse projeto, ele cresceu baseado na minha mudança de vida e que eu trago para vocês com muito amor esse compartilhamento para que a gente possa seguir em frente e mostrar às pessoas de que realmente é possível mudar. Então, agora eu vou fazer o convite para a psicóloga Jéssica Faia, para que a gente possa começar essa entrevista. Boa noite a todos. Jéssica, então vamos começar direto ao ponto, te perguntando o que é psicologia positiva, porque a psicologia tem tantas linhas, né? Então é importante a gente fazer as pessoas entenderem qual é a sua linha, para que aí então a gente aborde a questão do propósito. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite para a live, né? E dizer boa noite a todos. A ideia da psicologia positiva é uma das linhas da psicologia, né? Como tem psicanálise, junguiana, psicologia cognitiva comportamental, e aí tem a psicologia positiva, que é mais recente. Eu vou falar assim de uma maneira mais simples, assim, sem me aprofundar muito, mas se tiver alguém que quiser saber mais detalhes, se quiser se aprofundar, é só entrar em contato comigo, né? A psicologia positiva tem esse nome justamente porque ela enfoca mais nas potencialidades, né? No lado positivo das situações. Isso não significa que ela ignora os problemas, né? Mas que ela foca nos potenciais, na motivação e principalmente na capacidade humana de superar algum problema, alguma adversidade, alguma situação. É uma psicologia otimista, então. É, pode ser que sim, né? Ô, Jéssica, e o que é o propósito segundo a psicologia positiva? Eu só queria falar também que o enfoque da psicologia positiva é na felicidade, na saúde e na qualidade de vida. E aí tem algumas linhas da psicologia que o enfoque é no problema, assim, né? É no sintoma, né? Até a medicina também tem tido essa mudança de perspectiva, né? Focar mais na qualidade de vida, principalmente da pessoa se sentir feliz e se sentir bem, né? Então, esse também é uma mudança, assim, na linha da psicologia, né? Para a psicologia positiva. Seria mais enfoque na saúde do que no problema, do que na doença, né? E Isso é bom. aí, assim, a psicologia positiva, como eu disse, né, ela não romantiza o problema, ela apenas não se foca naquele problema. E ela ajuda na ideia de propósito, porque o propósito, assim, é muito mais do que apenas ser feliz, né? É o que você faz para que a sua vida tenha sentido. Então, são ideias, assim, que se encaixam. Que a psicologia positiva, o enfoque também, assim, é na potencialidade e na capacidade humana, né? Então, assim, das Ah, linhas da psicologia, eu acho que é uma que mais faz sentido com a ideia de propósito. Na minha eu acho visão, que né? Posso falar a mais. gente, a gente seguir esse pensamento seu de que é importante o propósito para ter sentido é bem legal, né? Porque isso até esclarece essa questão que você falou já, que a felicidade, às vezes, ela não é tão constante, né? Tem os dias bons, os dias ruins, mas se você tem um propósito, você continua caminhando. Seria assim? Muitas pessoas têm a ideia errada, assim, né? Que no momento que você descobre seu propósito de vida, trabalha com seu propósito, aí você nunca mais vai ter estresse. Vai ser só alegria, vai ser só dias bons, positivos e bonitos. Mas isso não é bem verdade, né? Você pode trabalhar com uma coisa que você ama e mesmo assim
às vezes tem um perrengue um dia ali, outro aqui, né? E mesmo assim tem um estresse, mesmo assim tem um problema. Por exemplo, eu amo ser psicóloga, né? Para mim, o meu propósito de vida está na psicologia. Mas, com certeza, na minha rotina, eu tenho que editar vídeo, eu tenho que fazer coisas assim que não são diretamente ligadas ao meu propósito, mas me ajudam no meu propósito. Então, assim, mesmo que você esteja no seu propósito de vida, às vezes nesse percurso você vai ter que fazer coisas que ajudam o seu propósito, mas não são diretamente ligadas ao seu propósito, né? Então, isso é legal Então, até para a gente pensar, né? Porque você pode estar você pode estar no seu propósito de vida, seguindo, né, os seus ideais, e mesmo assim você precisa persistir diante dos problemas que vão aparecer, sem dúvida. ô Jéssica, para deixar mais claro, o que é esse sentido, né? É o que dá sentido à minha vida. Como é que eu tenho certeza de que eu faço algo que dá sentido à minha vida? É muito mais assim do que apenas uma coisa que te deixa feliz, né? A ideia de propósito é uma coisa muito mais profunda, né? Por exemplo, se a gente trabalha por dinheiro, aí você pode falar assim, ah, meu propósito é ser milionário. Esse é meu objetivo. E não tem nada de errado com isso, seu propósito for milionário. Mas eu não sei se ter dinheiro, muito dinheiro na sua conta, isso daria um sentido de vida. Pode ser que dê para uns e para outros pode ser que não dê. Mas a ideia, assim, é mais ampla, assim, tem que ser algo além de você, além das suas metas, além das suas ambições, né? O que você faz tem que fazer sentido para você e para o seu meio. Porque, por exemplo, se eu sou rica sozinha e eu fico vendo uma pessoa na miséria, uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu amo muito na miséria, será que ser rica me faria tão feliz assim? É até uma pergunta legal para se fazer, né? Será que eu sou tão feliz, mesmo vendo uma pessoa que eu amo muito infeliz ou com algum problema? Eu estou citando o exemplo do dinheiro, mas a gente pode usar qualquer outro problema, né? E engraçado, você me fez pensar aqui de que, digamos assim, eu tenho uma preocupação de que existe gente que precisa da minha ajuda. Eu não vou corrigir o mundo, mas se eu tiver aquela clareza de que eu estou fazendo algo para melhorar a situação de outras pessoas, isso faz com que eu, mesmo sabendo que eu não vou mudar, consertar o mundo, mas me dá um preenchimento. Seria isso? Não Seria. deixa um vazio. É É, aquela história de você tem dinheiro, mas ainda continua com vazio, querendo mais dinheiro. É é. isso? Seria isso? Exatamente isso, né? A ideia de propósito, assim, tem que ser algo para a sua vida, mas também para as pessoas que estão à volta de você, né? Tem que ser algo que faça sentido. E aí é bem individual, né? Você, por exemplo, em terapia, você trabalharia isso de uma forma individualizada, né? Para entender, assim, naquele contexto, aquela pessoa, o que para ela faz sentido. E aí pode ser que ela vire e fale assim, ah, não, para mim faz sentido só eu ser rico, e esse é meu propósito de vida. E tá tudo bem, assim, não tem problema com isso, né? Então você acha que é o caso de uma pessoa que está perdida e tem dificuldade de encontrar o propósito? É até caso de fazer uma terapia? Com certeza, com certeza. Porque a ideia de não ter propósito de vida, parece que a vida fica monótona, né? Que não faz sentido, assim. Como se a gente trabalhasse apenas para pagar a conta, né? E quando você vive uma vida sem propósito, os dias são sempre iguais, né? Então, assim, é de segunda a segunda, a mesma rotina, a mesma coisa. E quando você tem propósito, assim, você se motiva para fazer as coisas, né? Tem aquele brilho nos olhos. Dá para ver, né, quando a pessoa tem aquele brilho nos olhos, que ela fala empolgada, que ela fala animada do trabalho, da família, das coisas que ela está conquistando. Então, assim, se uma pessoa não tem propósito, pode até ser, né, que ela fique mais ansiosa, às vezes com humor rebaixado, ou até tenha depressão por causa disso, né? E é importante que todos nós investiguemos, assim, qual que é o meu propósito de vida, né? O que eu quero fazer da minha vida? Assim, é só trabalhar e pagar conta, pagar boleto, né? Esperar até sexta-feira, esperar até férias, esperar, né, ter um final de semana para descansar. E aí a vida fica sem propósito, porque está sempre na espera de acontecer alguma coisa milagrosa que vai me salvar dessa vida que eu tenho, né? Jéssica, vou entrar numa pergunta agora e antes eu queria avisar o pessoal que vocês anotem umas perguntas que vocês quiserem, porque eu vou deixar 20 minutos para que a gente escute as perguntas de vocês, a gente leia aqui as perguntas, tem pergunta da caixinha também, que o pessoal mandou mais cedo, eu vou ativar, então assim, anota aí pessoal, que a gente vai abrir para perguntas
mais na segunda metade da live, tá bom? Ô, Jéssica, fala pra gente quais são os tipos de propósito. Então, tem até o círculo do propósito, né? A ideia, assim, são 3 círculos. O mais externo seria, assim, quando eu trabalho por dinheiro. Por exemplo, eu faço algo para você fazer algo para mim depois, né, em troca. E aí seria bem superficial, assim, né? Seria um propósito bem superficial de vida, assim, que é apenas para a manutenção da vida, né? Apenas para eu ter o básico ou ter o mínimo para a sobrevivência, né? Aí tem um círculo intermediário, que é quando eu faço uma coisa, eu gosto dessa coisa, assim, um pouco, e até, assim, e alguém se beneficia com essa coisa, assim, né? Eu vou lá, ajudo, às vezes a pessoa não me dá em troca, mas até que foi legal, assim, mas o meu objetivo ainda está muito mais próximo do dinheiro do que de um propósito mais genuíno, né? E o círculo mais interno do propósito é quando você ama tanto o que você faz, né? Você gosta tanto daquilo que você faria isso até de graça, né? Então, por exemplo, eu amo ser psicóloga, eu atenderia de graça, assim, se tivesse uma pessoa que me procurasse, eu soubesse que estivesse realmente precisando, eu até faço isso, né? Todo semestre eu abro horários para atendimentos populares, porque para mim faz sentido, né? Tem a ver com a minha missão de vida. Então, assim, eu faria até se eu não recebesse. É seu propósito. E o mais interessante, assim, que quando a gente trabalha nessa perspectiva, mais pessoas vêm, né? Mais sucesso você tem, mais as coisas vão dando certo, né? Porque seu enfoque não é aquele benefício imediato, né? Fazer Isso é para muito você. interessante. Vamos parar nesse ponto aí para você. Eu vou pedir para você Eu vou destrinçar. falando, né? Não, mas eu estou querendo parar exatamente para a gente não perder esse momento que é tão importante, não é? Você falou assim, quanto mais propósito eu tenho, aliás, quanto mais forte o meu propósito, mais benefício eu vou ter, inclusive retorno financeiro. Como é que funciona isso, Jéssica? Como é que a gente pode entender? É porque dá para você perceber, né? Quando você está ajudando uma pessoa e ela logo está esperando assim, acabei de te ajudar, mas estou te ajudando, mas você vai fazer tal coisa para mim. Você percebe, né? Quando é por interesse, né? Isso é interesse, né? Eu estou trabalhando, mas é só porque eu tenho meu salário no final do mês. E se eu não tiver meu salário, eu não vou trabalhar, por exemplo, né? Então é um benefício muito imediato. E até nas nossas relações, assim, né? Você tem um relacionamento, por exemplo, só para ter o status de estar no relacionamento, também é um benefício imediato. E às vezes não é uma pessoa que está no seu propósito de vida, né? Que caminha junto com você, que tem os mesmos objetivos que você, né? E quando a ideia é esse propósito mais interno, não, eu faria isso porque é o que eu gosto de fazer, né? É porque eu quero ter uma relação saudável. É porque eu estou trabalhando nesse ponto em mim. Então, automaticamente, vai chegando pessoas, né? Que tenham também a mesma vibe que você, né? Que entendem o que você está falando ali, né? E eu acho que isso é bem perceptível, né? Você sabe quando a pessoa está ali só no financeiro ou está só por um benefício, está só porque quer te sugar, né? E quando ela está ali porque ela gosta de você, porque ela gosta da sua presença, porque você acrescenta alguma coisa para ela, né? Então Então, aí dá você para ver essa diferença, né? Então, para você, existe um propósito mais da vida pessoal, íntima, e um propósito mais profissional? Quais são? É, avançando nessa questão dos tipos de propósito, né? A gente tem propósito assim para vários aspectos da nossa vida, né? Quando a gente fala propósito de vida, todo mundo pensa numa coisa bem mais ampla, né? Mas para você seguir o seu propósito de vida, você precisa fazer várias coisas, né? Micropropósitos, né? Vou chamar de micropropósitos. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar online, né? Eu quero trabalhar na minha casa, esse inclusive é um dos meus propósitos também, né? Trabalhar mais online, ficar mais tempo na minha casa e tal. Então, para fazer isso, eu preciso ter saúde. Se eu não tiver saúde, não tem como eu trabalhar. Eu preciso ter qualidade de vida. Eu preciso ter coisas práticas mesmo, né? Um computador, uma internet, alguma coisa assim. Então, assim, para ter aquele propósito maior, eu preciso de pequenas coisas, né? Eu preciso de algumas coisas que me conduzem naquele propósito, né? Então, qualidade de vida, por exemplo, é algo muito fundamental para você conseguir executar o seu propósito, seja ele qual for, né? Porque se você não tiver saúde, será que você consegue executar um propósito? É a base de tudo, né? Por isso que eu falei na última live de vários vídeos que eu gravei, contando a minha experiência e tantas coisas que eu tive que passar, aprender e ajustar, não é? É o planejamento,
é educação financeira, é trabalhar o medo. São questões básicas que vão te dar um suporte para você avançar no propósito, correto? Nossa, exatamente, assim, exatamente o que você está falando. Porque às vezes a gente está tão focado ali, né? Ah, eu quero trabalhar na praia, o meu escritório vai ser na praia, né? Mas para ter, não é um propósito totalmente possível, né? Mas para ter aquilo, eu preciso fazer várias coisas. Se eu não tiver organização financeira, será que eu consigo trabalhar em casa? Se eu não tiver boa gestão no meu tempo, será que eu vou conseguir trabalhar em casa? Então, isso tudo vale a pena olhar, né? E assim, vale a pena trabalhar isso, inclusive em terapia, né? O que você falou também sobre o medo, né? Quantas pessoas têm clareza do propósito, sabem exatamente o que querem, mas não conseguem dar aquele passo na direção do propósito. Por medo, porque dá medo mesmo, né? Eu largar tudo que eu tenho, que eu imagino que está estável, né? Que é aquilo que eu construí, para começar uma nova carreira, para começar um novo empreendimento. Então vai dar medo trabalhar em cima do Mas nosso propósito. agora você vai dar uma dica de como perder esse medo ou enfrentar esse medo. Ah, eu acho particularmente, né, que o medo maior nosso deveria ficar, né, deveria ser ficar na inércia, assim, ficar vivendo uma vida sem propósito, né? Ter uma vida assim que você vai passando os dias ali e você fica angustiado, você fica triste, né? E é uma vida assim sem sentido mesmo. Isso deveria ser o nosso medo maior, né? Mas às vezes o nosso medo é justamente de caminhar em direção do nosso propósito, né? Se perceber capaz. Tem um poema assim que eu não vou saber ele inteiro, mas eu acho ele muito lindo. Ele fala assim que o medo do ser humano não é se perceber gota, né? O nosso medo, né, não é aquele medo assim, medo de não ter dinheiro para pagar a conta, medo de não conseguir fazer aquilo que eu tinha planejado, mas que o nosso medo é se perceber o oceano. Quando eu vejo assim, poxa, eu tenho esse propósito, e se eu trabalhar para isso, eu sou capaz. Aí que tá medo, né? Quando você se vê conquistando. Isso dá um medo instigante, né? Isso dá um medo imenso. Quando você se percebe largando as coisas, né? Para ir em direção ao seu propósito, né? Quando você se percebe conquistando as coisas, aí tem gente que fica até no meio do muro ali, né? Aí eu tô Porque traz uma conquistando, responsabilidade, não é? é, Traz um exatamente. peso. Então, mas como trabalhar esse medo? Então, a ideia, assim, primeiro, né, deveria fazer em terapia, porque, assim, cada medo é individual. Eu preciso entender, assim, o que está acontecendo com o seu contexto de vida, por que esse medo te paralisa, né? E, assim, por que esse medo está sendo maior do que o desejo? E aí, assim, se fosse uma primeira pergunta para quem está com medo aí, seria essa, né? Por que o medo é maior do que o meu sonho? Ou porque o medo de estar errado, né, daquela meta, daquele propósito errado, está sendo maior do que atingir o meu objetivo? Seria a primeira pergunta que eu ia fazer. E aí depois, assim, investigar o que naquela pessoa, né, na situação dela, na história de vida dela, o que com ela trava ali, né, o que agarra, para daí ela ter mais motivação e se organizar, né, e começar a fazer metas, por exemplo, e etapa por etapa para vencer o medo, né? Mas não tem assim uma receita de bolo para a pessoa vencer o medo, né? Precisa saber o que na história dela faz com que ela pense que ela não seria capaz de conseguir atingir o propósito. Ô, Jéssica, acredito que você começou a falar dos tipos, né? Dos níveis que você colocou. Aquele que é muito imediato, de pensar no dinheiro ali, no salário, algo material. Quer continuar explicando outros níveis também para ajudar a gente a entender o que realmente vale a pena, né? Uma coisa que eu queria falar, assim, é que, por exemplo, só para completar uma coisa da psicologia positiva que eu esqueci de falar, para a pessoa vencer o medo, né, ela precisa, por exemplo, analisar as experiências que ela teve de vida, né, o que ela passou e ela conseguiu superar, como ela conseguiu superar, né, analisar as experiências positivas de vida dela, que às vezes a gente fica tão focado naquilo que deu errado, né, naquilo que falhou, né, que não deu, não seguiu o nosso planejamento, que a gente esquece de tudo que deu certo também, né, até aqui. Então, assim, é interessante focar nas experiências positivas, focar também nos seus traços de personalidade, nos seus estados de humor. Então, ver assim, que característica de personalidade que eu tenho que me favorece atingir o meu propósito. Por exemplo, você é uma pessoa determinada, você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa sistemática,
né? Que características você tem que te ajudam a atingir as suas metas, né? E o terceiro ponto, que eu também acho fundamental, é a gente analisar o nosso ambiente social. Porque se eu estou cercada de pessoas sem propósito, qual que é a minha tendência? É achar assim, ah, tudo bem a minha vida não ter propósito. Mas se eu estou cercada de pessoas que têm propósito, que trabalham ativamente para construir o propósito, para atingir o seu propósito de vida, né? Então, assim, isso me motiva, né? Porque eu estou vendo as pessoas conseguirem fazer, né? Então, é muito legal a gente prestar atenção no nosso meio, assim, né? O meio que a gente está inserido, né? E Essas sobre... dicas são ótimas. Ah, que bom. Vamos para os próximos níveis, então, agora de propósito. O propósito, né? E aí, o propósito, assim, a gente, por enquanto, só está falando de propósitos individuais, mas os propósitos também podem ser coletivos, né? Por exemplo, a minha família tem um propósito em comum, todo mundo ter qualidade de vida, de todo mundo ter mais tempo livre, das pessoas passarem mais tempo juntos, isso pode ser um propósito em família, né? De ter uma qualidade das relações em família. Por exemplo, religião, a gente percebe muito isso, né? As pessoas que congregam na mesma religião, elas têm um propósito em conjunto, né? Tem uma fé e acreditam na mesma coisa, assim, né? E tem os propósitos individuais, que é aquilo que eu almejo para minha vida, né? E eu posso ter tanto propósitos coletivos quanto propósitos individuais, né? Vale a pena lembrar disso, assim, né? E também, assim, mesmo você tendo propósitos coletivos e individuais, lembra que você não vai ser feliz o tempo todo, né? Que vai ter estresse, que vai ter problema, que vai ter percalços no caminho para o seu propósito, né? Enquanto você está trabalhando, ou até para quem já atingiu o propósito de trabalhar com o que ama, por exemplo, né? Também vai ter estresse, também vai ter uma parte chata, também vai ter uma coisa que você talvez não goste tanto de fazer, mas vai fazer, né? Então, isso eu acho importante falar. E aí, os propósitos podem ser, né, como eu disse, da família, pode ser propósito de relacionamento. Uma coisa que eu tenho ouvido muito dos meus pacientes é um propósito de ter um relacionamento mais saudável, por exemplo, né? Ter um relacionamento digno, uma pessoa legal. É um propósito de vida, assim, ter um parceiro legal, né? Um outro propósito também que a pessoa pode ter, né? De trabalho, ter um trabalho que ama, um trabalho que seja significativo. Aí é legal, assim, você separar por áreas da sua vida, assim, né? Em cada área, qual que é a minha meta, né? O que que eu quero fazer, né? O que seria um propósito em cada área, assim. Eu acho interessante fazer isso, né? Quer dizer, então, você falou de meta, né? Que é uma pergunta que eu reservei aqui para você. Qual que é a relação do propósito com objetivo, metas e ações? Então, por exemplo, você tem um propósito. E aí, né, ou você nem sabe que propósito tem, né? Às vezes tem alguém aqui nos assistindo que fala assim, ah, gente, não faço nem ideia que propósito eu tenho na minha vida. Tudo bem, não tem que saber agora que propósito tem. Mas aí começa pensando assim, qual que é o propósito que talvez eu queira para minha vida, né? O que que eu quero? Para onde que eu quero que a minha vida caminhe? E aí, um propósito de uma perspectiva mais ampla. Aí, dentro desse propósito, eu traço objetivos. Objetivos claros, né? Por exemplo, eu quero ter mais tempo livre, eu quero trabalhar em casa, eu quero tirar mais férias, eu quero ter qualidade de vida. Isso tudo para um propósito maior, que é ter um trabalho significativo. E aí, depois dos objetivos, eu começo a traçar metas mesmo, metas claras. O que, quando, com quem, quanto que eu vou gastar, quem que vai me ajudar, né? Porque às vezes tem propósitos que não vão ser só você, né? Que vão ter outras pessoas que podem te auxiliar, né? Outras pessoas que trabalham com isso, outras pessoas que têm conhecimento. Então é legal traçar uma meta bem clara, assim, né? Para atingir aquele propósito, para atingir aquele objetivo. Aí você tem tudo isso, né? Ui, pode falar. Não, eu quero colocar meu exemplo aí, que eu acho que casa direitinho, que eu sempre tive muitas ideias e eu não conseguia executar. Aí fiz uma especialização em gerenciamento de projetos. Aí, e foi exatamente o que você falou aí, de traçar as metas, de ter um controle do tempo, de saber onde você vai buscar aquilo que você precisa, quais são as pessoas envolvidas no seu projeto. Tudo isso fez com que eu realmente executasse alcançasse a meta, inclusive a mudança aqui para Berlim foi um projeto, cronograma, pessoas em tudo foi assim muito bem planejado. E aí realmente é como você falou aí, tem que ter essas ações e as metas, correto?
Exatamente. Eu gosto muito, assim, eu faço com os meus pacientes, eu tenho uma tabela no Excel, assim, por cor, que eu sou bem sistemática, assim, organizada, né? Aí eu mando para todos, quem quer trabalhar com isso, aí eu mando a tabela, a gente discute cada ponto, a gente analisa cada ponto, né? E eu faço por cor e por área da vida, justamente para a pessoa ter uma clareza maior desse propósito, né? E aí eu percebo, assim, tem muitas pessoas que têm, sabe, o propósito, que têm objetivo claro, que traçou a meta lá no Excel, tudo bonitinho, com a cor, tudo direitinho, e faltou o passo, assim, que não é o mais importante, mas é um grande passo, que é colocar tudo isso em ação. Né? Eu posso ter tudo lá no Excel, tudo maravilhoso, tudo planejado na minha cabeça, mas se eu nunca comprar passagem de avião, eu nunca vou para Berlim, né? Então eu preciso ter uma parte prática, assim, né? Ter uma parte de ação para aquela meta. Que é fundamental, assim, né? Colocar em prática a meta. É Com bem importante. certeza. Ô, Jéssica, e como é que a pessoa pode achar o propósito? Se eu chegar hoje no seu consultório e falar assim, Jéssica, me ajuda a achar meu propósito, o que é que você faz? Nossa, pergunta bem fácil de responder, né? Se a pessoa chegar, né? Qual que é o meu propósito? E qual quando pergunta, assim, qual que é o meu sentido de vida, né? São perguntas bem profundas, assim, bem complexas, né? Primeira coisa é a pessoa parar e analisar, assim, ter o autoconhecimento e perceber qual que é o meu propósito, assim, que faz sentido na minha vida. E aí, talvez isso demore uma sessão, duas, né? Para a gente traçar esse propósito. Então, assim, vale lembrar, né, que o propósito é individual se a pessoa for fazer terapia, né? Então, ela tem que começar a ver assim, o que traz felicidade? O que faz sentido para mim? O que eu amo fazer? O que eu faria até se fosse de graça? Né, e além do mais, assim, eu posso ter um propósito que eu amo fazer, que faz muito sentido para mim, que é muito legal, que tem tudo a ver com a minha vida, mas o meio que eu tô não faz sentido nenhum. Então, isso também é importante, a gente não pode desconsiderar o meio, né? Tem um exemplo, assim, que eu acho bem engraçado, que é quando as pessoas falam assim, se eu quiser vender pneu de inverno, né, na Alemanha é bem comum, se eu quiser vender um pneu de inverno aqui no Brasil, meu propósito de vida é esse. É um propósito furado, porque eu não vai vender nenhum, né? Então, assim, eu preciso ter um propósito que também seja coerente com o meio que eu tô, ou que eu mude esse meio, né, e mude para outro lugar e tal, e vá para um local, um ambiente que faça mais sentido para mim, né? Então, esses E, e é, pontos seriam os primeiros a pensar. e é interessante quando você coloca que o propósito é individual, porque tem tudo a ver com autoconhecimento. Agora, ao mesmo tempo, voltando àquilo que você já colocou, é individual porque você vai ter um caminho que você vai traçar. Inclusive, é esquecer a opinião do outro, é esquecer o propósito do outro, pensar no seu. Mas aí tem a questão de ser individual, mas com um foco no coletivo, correto? Com foco no coletivo. Tem uma pergunta, assim, que eu gosto de fazer também, né, para quem tem essa dúvida de propósito, é assim, o que você acordaria feliz fazendo todo dia de manhã? Nossa, isso é uma ótima pergunta, assim, né? Se você vai para o trabalho, você tem que colocar o soneca 20 vezes, né? Você vai para o banheiro para chorar, você tem dor de estômago só de ver o rosto do seu chefe, né? Talvez esse trabalho não tenha tanto a ver com propósito de vida para você, né? Então, assim, o que você acordaria de manhã e falaria assim, nossa, é isso, assim, é com isso que a minha vida faz sentido, né? Isso faz meus olhos brilharem, né? Isso me dá prazer, né? Me dá paixão. Assim. Eu acho Ô, legal de Jéssica, pensar. e ao mesmo tempo, você coloca isso aí, eu fico pensando num contraditório. Se a pessoa não está nesse estágio de acordar com o olho brilhando, de acordar com empolgação para ir para o trabalho, não é? Ou a pessoa está com insônia, está com ansiedade, é sinal de que ela não está no propósito. Seria isso? Isso, exatamente, assim, né? E toda vez, assim, aquilo é muito difícil para fazer, né? Aquilo é um martírio para fazer, é sinal que talvez não tenha a ver com o meu propósito, né? E aí isso vale para trabalho, vale para relacionamento, vale para amizade, vale para família. Então, assim, se eu estou vendo que a minha família está me distanciando muito do meu propósito, né? O meu parceiro, assim, cada vez que eu falo do meu sonho, o meu parceiro vira e fala assim, não, que isso, Jéssica, nada a ver, para de pensar nisso, desiste disso. Então, assim, não é uma pessoa que está sendo suporte para o meu propósito, né? É uma pessoa que está me distanciando do meu propósito.
E aí é até legal pensar assim, na ideia do mindset mesmo, né? Porque se tem uma pessoa que olha para você e fala assim, tá, não sei como isso vai funcionar, não faço a menor ideia como você vai conseguir colocar esse propósito em prática, mas me explica como você vai fazer. Vamos juntos trabalhar para fazer isso. Olha como é que muda a perspectiva, né? É, Que você é uma pessoa que já joga um balde de água fria, só né? a intenção já vale, né? Trabalho, né? Eu também acho. Quero entrar numa frase que eu divulguei durante a nossa campanha de divulgação da nossa live, que você colocou chamou muito a minha atenção. Assim, você falou assim: a pessoa pode estar com muito dinheiro, pode ter sucesso na carreira, pode ser até famosa, vou acrescentar, né? Que você não colocou isso, mas eu Mas estou pode colocando. ser. Pode ser até famosa, mas isso não quer dizer que ela necessariamente que ela tem propósito. Explica essa colocação que você fez e que eu achei maravilhosa. Exatamente, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que escolhem a profissão porque dá dinheiro. Escolhe porque o pai fez, porque não sei quem da família fez, ou porque estava na época de faculdade e foi pressionado, assim, né? E acabou escolhendo aquilo, acabou fazendo aquilo, e virou um bom profissional, virou bem-sucedido, tem uma boa remuneração, e mesmo assim não é feliz. Então, assim, a ideia de propósito não é só aquelas coisas que a gente fala assim, ah, isso é o que todo mundo quer, né? Uma casa, um carro na garagem novo, uma conta recheada no banco, uma família de margarina, assim, de propaganda de margarina. Pode ser que você tenha tudo aquilo e isso não faça sentido para você, porque aquilo não tem a ver com o seu propósito. E aí vale lembrar, assim, não tem propósito certo ou errado, né? Não tem propósito bom ou propósito ruim. Tem o propósito que faz mais sentido para mim e tem o propósito que não faz sentido para mim. Então você pode até ser muito bem sucedido numa profissão e mesmo assim ser infeliz, e mesmo assim não ter propósito, né? Porque a escolha daquela profissão não foi por afinidade, assim, não foi por paixão, né? Não foi porque aquilo fazia sentido para você acordar de manhã e ter aquela profissão. Foi porque era bem remunerada, né? Foi porque você sabia que não ia ter falta de emprego naquela área, alguma coisa assim, né? Então, assim, não é porque a pessoa tem o pacote completo, né, aquele status, que significa que é feliz. E cada vez mais eu tenho percebido assim, que o processo de felicidade, né, o processo de entender o próprio propósito, ele é bem de introspecção mesmo, né? Então, assim, tem muito mais a ver com uma questão interna do que essa fachada, assim, né? Aí eu tenho emprego, eu tenho carro, né? Essas coisas que a gente olha e fala assim, ah, essa pessoa é bem-sucedida. Não seriamente, assim, né? A felicidade é muito mais interna, né? Tem muito mais coisa ali dentro do que só a fachada, né? Jéssica, eu vou partir aqui para o último ponto do nosso roteiro, para depois a gente abrir para as perguntas. Então, pessoal, vocês esperam um pouquinho que eu vou abrir para as perguntas, aí sim vocês mandam, tá? Para a gente poder ler aqui e concentrar na pergunta de vocês. Você falou que é muito importante pensar na disciplina para que você tenha motivação. Como é que você trabalha a sua motivação com base na disciplina? Porque, por exemplo, nessa ideia, né, que a gente está conversando, assim, ah, eu trabalho com o que eu amo. E, de fato, eu trabalho com uma coisa que eu amo, né? Mas, assim, não é todo dia que eu vou lá e acordo 5 horas da manhã, né, e cuido da minha saúde, faço tudo direitinho que corrobora para o meu propósito. Porque às vezes a gente vai acordar e não vai ter a motivação para fazer aquilo. Às vezes a gente vai estar cansado, às vezes vai estar com preguiça, às vezes vai estar desanimado. Então, nem sempre eu vou ter motivação para trabalhar no meu propósito. E aí que entra a disciplina, né? As pessoas às vezes se enganam porque elas entendem assim, eu só tenho que fazer aquilo quando eu estiver muito motivado, ou quando eu estiver motivado. Não, eu tenho que fazer aquilo por disciplina, né? Por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã todo dia, naturalmente, assim, né? Mas eu acordo não é porque eu amo acordar às 5 horas da manhã, é porque eu tô disciplinada e o meu corpo já acostumou a acordar às 5 horas da manhã. Então, assim, a ideia é que primeiro eu tenho a disciplina, né? Primeiro eu tenho as minhas metas, os meus objetivos claros, eu tenho aquele roteiro das coisas que eu tenho que fazer, e a motivação vem, né? A motivação encontra. E não primeiro eu sou motivada e depois eu tenho a disciplina. Né? Eu não sei se ficou claro, Interessante. assim, Ficou, né? para mim ficou claro. Para o pessoal ficou claro? Vamos perguntar aí. Ficou claro, pessoal? Dá um joinha.
entendeu? Porque eu acho, se precisar, a gente até. é, Igual a gente está falando de acho, qualidade de acho que, vida, né? Não sei se claro, todo mundo acordaria assim, animada, malhar, cuidar da saúde, por exemplo. Aí entra a disciplina, né? Primeiro eu tenho a disciplina de fazer aquilo regularmente, a motivação vem, até exercício, vocês podem reparar, né? Você se anima com o exercício uns 20 minutos depois, né? Então a motivação vem um tempo depois, né? Que você libera dopamina e tal, e você se sente satisfeito, né? Então sempre o vem um pessoal tempo tá depois. todo mundo dando joinha aí, falando que ficou claro. Ai, Então, pessoal, bom. vamos partir para as perguntas, porque o tempo é muito veloz, Passou né? rápido, né? Quando a Passou muito conversa é boa. rápido. Deixa eu abrir aqui uma pergunta da Mércia, que ela mandou aqui para gente. Você não está conseguindo ler, não é, Jéssica? Eu vou ler para você, ou está conseguindo? Não, estou conseguindo. Como Então focar em tá, algumas obrigações do dia a dia, né? Bom, exatamente. eu acho que entra no que a gente estava falando, né? Sobre a questão da disciplina. Então, cada vez, porque a disciplina, eu preciso ter aquilo na minha rotina, né? Precisa fazer parte do meu dia. Então, principalmente para quem trabalha com propósito, assim, né? Para quem está trabalhando com seu sonho de vida. Se você não aga o seu sonho, a planta nunca cresce, né? Então, aí é fundamental você ter disciplina, é fundamental você ter uma rotina dedicada ao seu propósito, né? E aí é Eu vou diário mesmo. aproveitar para a gente ir no exemplo, que aí a gente vai na veia, né? Eu sei que a Mércia, ela tem um sonho de trabalhar com maquiagem, correto? Mas hoje ela não trabalha com isso. Então, como é que ela vai colocar em prática esse propósito se ela, assim, isso porque ela é a paixão dela, o que motiva muito, mas ela hoje trabalha com outra coisa. Como é que ela vai organizar a vida dela para ela ter esse propósito realizado ou seguir esse propósito? Se ela tem outro emprego, como é que seria? Transição de carreira a gente vê muito, né? Porque às vezes você sabe exatamente o que você quer trabalhar, o que você ama, mas você está naquele emprego ali porque precisa pagar os boletos, né? Precisa pagar as contas e tal. O que eu gosto muito de dar um exemplo é igual o trapezista no circo, né? Ele não solta esse trapézio enquanto o outro não está vindo na direção dele. Então, assim, se você quer trabalhar, né, com ela com maquiagem e tal, primeiro passo é traçar uma meta mesmo, bem clara, assim, no papel, no Excel, né? Ter uma coisa visível. Quanto que eu preciso de dinheiro? Com o que eu vou gastar? Como eu posso me organizar financeiramente para ficar uns 6 meses, né? Ter uma reserva de emergência por no mínimo 6 meses, caso o meu negócio não dê certo de cara, né? No mínimo 6 meses, um ano e meio, né? Cada pessoa vai montando a sua, mas no mínimo 6 meses. E aí, o que eu preciso de ter para trabalhar com aquilo? Eu preciso fazer curso? Eu preciso ter horário livre? Eu preciso organizar mais a minha agenda para sair um pouco do trabalho que eu estou e ter mais tempo do trabalho que eu quero estar? Então, tá vendo? Assim, tem muitas coisas práticas que a gente pode fazer nesse processo de transição de carreira, né? Porque senão a pessoa fica muito assim no ideal, né? Ela fica assim, eu sei que eu quero fazer isso, eu sei que eu amo isso, mas não tem oportunidade ainda, não aconteceu ainda. Mas não vai acontecer do nada, né? Vai Uhum. acontecer se eu me organizo para aquilo acontecer, né? Se eu traço uma meta, um planejamento claro, né? Então, às vezes acontece, talvez tenha a ver com isso aí, a pessoa quer muito uma coisa, mas ela não realiza. Aí às vezes ela fica pensando, será que eu realmente quero isso? Ou, ou será que ela não está fazendo porque ela não está organizada para realizar? Aí começa a desistir do que ela chama de propósito, né? Então, assim, Oi, você ia falar? Pode Mas aí, falar. então, não quer dizer que ela não tem propósito, ela pode ter e não realizar, correto? É. Ela pode ter e não realizar justamente porque não tem a disciplina, né? Porque Hum, para realizar o propósito, eu preciso ter uma meta, né? Eu preciso ter um planejamento. E aí, se aquilo perfeito. só está na minha cabeça, às vezes eu nunca vou conseguir fazer, né? Porque eu não Deixa eu coloquei vir em prática. para mais uma pergunta aqui. É... Aqui o Luciano, pode ler, vou deixar você ler. Vou tomar uma água. Toma uma aguinha aí também, já.
Eu tive a mesma ideia que você, né? Uhum. Qual a melhor Sintonia. opção? Ah, qual a melhor opção? Traçar pequenas ou grandes metas? Eu acho que não tem assim pequenas nem grandes metas, né? Tem as metas para o nosso propósito. Às vezes, assim, o que eu acho legal de fazer com as pessoas que eu atendo é que elas têm uma meta muito grande, igual essa, transição de carreira. É uma meta difícil, é uma meta grande. E aí, para conseguir essa meta, eu preciso fazer várias pequenas metas. Me organizar financeiramente, ter uma reserva de emergência, começar a fazer cursos da área que eu quero mudar, né? Da nova carreira que eu quero entrar, conhecer o mercado, pesquisar mercado. Então, assim, para atingir aquela meta grande, eu tenho, às vezes, outras pequenas metas, né? Mas a melhor opção é começar, né? Começar. Melhor opção é começar, Tá vendo aí, exatamente. Luciano? Já começa então, hein? E interessante, eu passei um ano planejando essa mudança aqui para Berlim, viu? Quer dizer Ah, que não é eu também, quando brincadeira eu não. mudei para a Alemanha, eu passei quase um ano, 6 meses também me Viu, organizando. pessoal? Como tem que. Como para Luísa, direto de Brasília, pergunta. Ah, você pode ler, tá pequenininho. Eu vou ler sim, mas eu vou pegar meu óculos. O meu tá em algum lugar por aqui que eu não sei. Ó, a Luísa é minha amiga de Brasília. Sei o que não quero fazer, mas ainda não sei o que quero. Como ter mais clareza do que se quer fazer profissionalmente? Ótima pergunta. Eu gostei também. Achei muito legal, Luísa. Então, não, saber o que não se quer já é um bom começo, né? Já é assim, já é um bom começo. E aí, quem sabe, assim, para ter mais clareza no que você quer, começar a perceber, assim, o que que você faz na sua rotina, no seu dia a dia, que te traz felicidade. Pode ser que não seja uma profissão óbvia, pode ser uma profissão assim que você nem tinha imaginado ainda, né? Então, assim, começa a se abrir, né? Eu acho legal assim que quando a gente está com perguntas, se a gente se abre, as respostas vão vindo, né? E isso vai vindo assim, porque você fica mais favorável, né? Não tem explicação, assim, por exemplo, energia, essas coisas, né? Mas tem uma explicação que eu gosto muito, que é ativação reticular, que é toda vez que eu estou mais assim propensa, né? Por exemplo, eu quero comprar um carro vermelho. Aí eu só vejo carro vermelho na rua. Então, quando eu estou propensa assim, a mudar de carreira, né, ou a procurar uma nova profissão, eu começo a encontrar pessoas que falam de profissão, eu começo a ler artigo, né, aquele tema começa a aparecer mais, mas justamente porque eu estou procurando mais por aquilo, né? Então, assim, quem sabe observar mais a sua rotina, né? E eu até falei em um dos vídeos que eu gravei para o YouTube, é, da questão das suas habilidades, do propósito mesmo, assim, que às vezes você gosta de dançar. Por que não isso possa ter um propósito para você seguir aí? Quem sabe você não vai virar um professor de dança? Quem sabe você não vai ter uma escola de dança? É assim, é abrir mesmo a possibilidade, não é, Jéssica? E não fechar, Nossa, concordo correto? totalmente, assim. É o que te traz felicidade, né? E aí, não necessariamente tem que ser uma formação na universidade, né? Com pós, mestrado, doutorado. Pode ser uma coisa assim, né? Ou dançar, ou uma coisa alternativa, ou algo que você não tinha nem pensado ainda, né? Mas é algo que te traz felicidade mesmo, que traz sentido, né, para a vida. Cheio de perguntas, hein? Lu, Isa, Olha muito só. obrigado. Ela está agradecendo aqui. Ó, ela Ah, está que falando da, bom. da yoga, ó, adora fazer yoga. Então, Ah, ó, ó, será que quem ela não sabe? sabe? Acho que ela já Professora de sabe. yoga, imagina? Aí tem que fazer o que você falou, fazer o curso. Agora É. vamos para Larissa, Juiz de Fora, minha amiga do coração Larissa Zimmermann. Agora você consegue Olha, ler? muito legal, consigo. Como identificar se o meio não condiz com a minha meta? Muito legal, assim. E aí, não seriamente as pessoas que estão à nossa volta vão apoiar a nossa meta. Isso é muito importante de falar, né? Porque às vezes a gente fica buscando validação, assim, das pessoas que estão ao nosso redor, e às vezes vai ter aquele parceiro ou aquela família, né, que vai falar assim, ah, não, fica nisso daí porque está certo, isso está garantido, né? Não tenta fazer o seu propósito, né? Não tenta ter um propósito de vida. E aí eu particularmente acho interessante assim a gente conversar com pessoas que estão mais afins, né? Conversar com pessoas assim que não vão te iludir, mas vão te falar assim, olha,
você precisa se planejar, você precisa pesquisar, você precisa correr atrás, você precisa fazer essa transição. Então, assim, não é uma pessoa que vai te dar tapinha nas costas, né? Mas uma pessoa que vai te motivar para aquele objetivo, né? Então, assim, e outra coisa também que é importante falar, quando é uma meta, nem sempre a gente tem que falar para todo mundo, né? Porque às vezes se a pessoa não vai te incentivar, eu acho que talvez seja melhor nem falar, né? Tem que ser mineirinho? Eu acho. Eu acho. Não sei, né? Eu acho que não, a gente não tem que ficar espalhando sonho para todo mundo, porque às vezes a pessoa vai ver um problema onde você nem viu ainda. Será que precisa espalhar mesmo para alguém que nem É, vai te apoiar? Não é sei. eu até hoje eu entendo muito o que você está falando assim, porque na correria, hoje eu estou uma pessoa mais tranquila, assim, com menos ansiedade e tudo, e eu percebo que eu consigo ouvir melhor o que as pessoas falam. Por exemplo, será que às vezes você vai falar com alguém, será que a pessoa realmente te ouviu? Então, eu acho que tem que ter muito a autoconfiança, né? Você sentir que você quer realmente. Que às vezes a pessoa nem tá te ouvindo direito, correto? É É sua verdade. vida, não é, Jéssica? É verdade, assim. E às vezes não está te ouvindo direito, às vezes é uma pessoa que não pode ajudar, às vezes é uma pessoa que está com problema pessoal e está vendo problema em tudo quanto é lugar, né? Então, não Uhum. necessariamente tem a ver com a sua meta, né? Pode ser só uma coisa a ver com essa pessoa mesmo, né? Com a vida dela. Tem mais pergunta, pessoal? Pode pôr na caixinha, tá? Tem uma caixinha aqui embaixo para fazer as perguntas. Sim. Ah, tá Aqui. adorando a live, Lu. Que bom, Ah, obrigada. a Lutz é Obrigada. psicóloga também, ó. Tá Olha, vendo? que Se ela, legal. se ela tá falando, é porque realmente tá bacana. Ai, Ô, que Jéssica, bom. mas eu tive a certeza agora de que, sem saber, eu acabei exatamente o que eu precisava para realizar um propósito, né? Porque depois que eu fiz o gerenciamento de projetos, que até o Leandro está aí, ele também fez gerenciamento lá na mesma faculdade, e eu agora entendo com clareza de que isso realmente foi o suporte para para você para você seguir e realmente realizar, correto? Exatamente, exatamente. Eu acho muito bom a pessoa ter esse planejamento, sabe? Eu gosto, eu sou mais sistemática mesmo, assim, eu fiz mestrado e tal, né? Então eu sou de pesquisa, assim, eu sou de ser uma pessoa sistemática, organizada, né? Mas eu acho legal isso, porque assim, você começa a visualizar suas metas, né? Você começa a ter mais clareza, assim, de qual meta que você está conseguindo cumprir, qual meta você já cumpriu, qual meta você nem começou ainda, né? Então é legal assim você poder ou faça no papel, ou faça no computador, no Excel, né, onde você achar melhor. Mas tem que ser alguma coisa que você possa visualizar todo dia, né? Que você possa ver assim, nossa, eu preciso ter a disciplina justamente para atingir aquela meta que eu tanto quero, né? Aquele sonho que eu tanto quero. E aí eu também queria falar que eu acho importante assim as pessoas começarem a pensar, né, primeiro o que fazer, como fazer e por que fazer. Geralmente o pensamento mais comum, né, é sempre assim, o que que eu quero fazer, como eu vou fazer e por último, por que que eu vou fazer, né? Então as pessoas às vezes não têm nem muita clareza do porquê que está fazendo aquilo, né? Que é o que eu falei assim, eu estou trabalhando por dinheiro, né? Então assim, o que que eu quero fazer é qualquer trabalho, contanto que me pague. Então tá vendo que não Uhum. tem um propósito muito claro. E o ideal é que a gente faça justamente o caminho contrário, assim. Primeiro eu saiba o porquê que eu quero fazer aquilo, por que aquilo faz sentido para mim, por que que aquilo me deixa feliz, por que aquilo me traz realização pessoal, né? E depois eu vou para como e o que, né? E como eu vou fazer, né? Como eu vou executar. Legal Eu isso. até eu gosto de indicar, já indiquei no vídeo, o livro Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se você já leu ou já ouviu Não falar. li. Eu já ouvi falar, mas eu não li Já ouviu ainda. falar? Então, olha só. O pai rico e o pai pobre. O pai pobre, na verdade, é aquele que tem a vida estável, que tem um contra-cheque, inclusive um bom emprego. Aí ele coloca assim. Só que o pai rico é aquele que desapegou do contra-cheque, desapegou daquela estabilidade e começou a aproveitar as oportunidades que a vida estava dando a ele e que tinham muito a ver com as habilidades dele. E ele começou a desenvolver, porque ele estava alinhado com o propósito dele e não ficou assim preso, deixando de aproveitar tanta coisa
que a vida foi oferecendo, e ele, não, eu já tenho meu emprego aqui, não, já estou com meu salário aqui, tudo certinho. Não é errado, claro, mas aí você deixar de fazer coisas que você gosta é complicado, não é, Jéssica? Eu percebo assim que isso tem muito a ver com a noção de escassez mesmo, né? Aí eu tenho que ficar nesse emprego que eu odeio, porque todo mês meu salário está ali, né? E se eu sair desse emprego, talvez eu não consiga cumprir a minha meta, meu sonho e tal, né? Por isso que é importante planejar essa transição também, né? Porque aí a pessoa sai do emprego, aí não consegue se manter, aí vai voltar para o emprego ou vai para um muito pior, né? Então é legal trabalhar essa ideia de escassez, assim. Eu posso ficar pegada no contra-cheque ali, ou eu posso pensar assim, tá, se eu trabalhar com o que eu quero, eu posso ter muito mais que o contra-cheque, né? Eu posso ter muito mais paciência, eu posso ter muito mais coisas, né? Porque eu estou fazendo o que eu amo, então isso vai fazer mais sentido para mim, né? E as pessoas vão perceber isso também. Então, assim, quem fica muito apegada no emprego ali, o boleto, a vida é fechadinha no quadrado, às vezes, né, não é todo mundo, mas às vezes pode ter muito essa ideia de escassez mesmo, né? Se eu largar aqui, eu não vou ter mais, né? Eu não vou conseguir mais, eu não vou me sustentar mais, né? Perfeito. Jéssica, a gente está de parabéns, que a gente se planejou bem, tá vendo? Executamos o nosso... Alcançamos a meta, né? Executamos bem nossas ações. Exatamente. E aí eu quero deixar aberto para que você fale do seu trabalho, convide o pessoal, passe seus contatos. Ótimo. Bom, todo mundo pode me seguir no Instagram, né? O meu Instagram é Jéssica Faia Psicologia. E aí, assim, todo mês tem workshop, tem um clube de livro para as mulheres. E tem lá tem todas as informações, tem canal no YouTube, que é Jéssica Faia também, Telegram. Lá tem tudo, assim, todo mundo que quiser entrar em contato comigo pode olhar por lá. O último workshop, inclusive, foi ontem, né? Foi sobre dependência emocional e codependência. Então, assim, até para quem está querendo seguir esse propósito, ver quem que está do lado, né? Se é uma pessoa que incentiva, ou se é uma pessoa que nutre a dependência ali, né? Que me puxa mais para baixo. Então, quem Perfeito. quiser saber mais, é só entrar lá. Eu tenho que cumprir uma promessa aqui que eu fiz, que foi divulgar o tema da próxima semana. Eu já tive a confirmação de 2 profissionais. O tema da próxima semana, pessoal, vai ser saúde mental. Olha só, saúde mental. Eu vou conversar com um psiquiatra e com uma psiquiatra, a Wédia, e vou conversar com o Leandro, que é neuro. A gente vai entender aqui, ó, a nossa cabeça. Então, pode esperar que eu vou preparar um material junto com eles para surpreender todo mundo, porque o corpo fala e a gente precisa saber ouvir o corpo e saber entender a hora de mudar, o que é que precisa mudar, e a gente vai ter a ajuda desses 2 médicos aí na terça e na quinta-feira, tá bom? A gente vai divulgar. E quem quiser acompanhar... Não é legal? E quem quiser acompanhar, vai acabar já já. Quem quiser acompanhar meu trabalho no YouTube, tem vários vídeos. No Augusto Medeiros, Mudar é Possível. No Instagram, Mudar de Vida. Eu estou contando a minha história e estou trazendo pessoas como você, Jéssica, aí, que estão, com certeza, trazendo assim, muito conteúdo para a vida das pessoas. Muito obrigado, viu? Gente, ó, muito obrigada primeiro você, Augusto, pelo convite. Obrigada a todos que estão online. Muito obrigada. A Lud já está te seguindo ali, ó. Olha que Pessoal, ótimo. E obrigado a todos vocês que acompanharam aqui a live. Depois a gente vai deixar salva no Instagram, no YouTube também. Acompanha a gente que vai vir muita coisa boa por aí, tá bom? Obrigado a participação de todo mundo. Ótimas perguntas. Tem um monte de jornalista aí assistindo a gente, então manda só pergunta boa. Beijo, Jéssica. Beijo no coração. Beijo. Obrigada. Fique bem. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal. Obrigado.